Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma introdução aos processos, certo? Então, a gente tem aqui dois tipos de processos, metalúrgico e mecânico, em que os processos de conformação de elementos de máquinas se classificam, né? Nós temos dois grupos, certo? Nós temos, de um lado, os processos metalúrgicos, né? Que a gente já conhece, né? Que a gente, inclusive, tem exemplos aí para vocês, né? Na plataforma. Primeira porta, gente. Eu falo até, inclusive, com relação ao sistema, né? A separação de um processo do outro, né? Como que eu visualizo isso no nosso dia a dia, principalmente vocês que estão aí soldando, né? Então, eu vou aqui para esse processo aqui, essa tabelinha aqui, que ela explana um pouquinho melhor, certo? Tá? Então, vamos lá. Nós temos nos processos metalúrgicos, né? Eu chamo de porta. Então, quando eu tenho a primeira porta, eu estou falando de processos do processo de fundição, certo? Então, eu tenho o processo de fundição e eu chamo esse processo de fundição de primeira porta. A primeira porta que eu falo, eu chamo isso de peças fundidas, ou seja, peças prontas. Passaram, né, por aquele processo todo, né, em que eu tenho metal líquido, certo? O metal foi colocado no molde, né? Seja ele permanente ou não permanente, né? Nesse caso aqui, esses três aqui são moldes permanentes e eu tenho do outro lado moldes não permanentes, né? E esses são também esses três processos classificados, esses três processos, né? E não são não permanentes. Então, quando eu faço a opção pela primeira porta, eu preciso fazer o envasamento, né, desse metal líquido e coloco sempre no molde, certo? Esse molde já é uma peça acabada. Então, como exemplo aí, né, como exemplo, nós corpo de válvula, vamos dizer assim que nós temos aí principalmente maquinário, né, os maquinários aí que de usinagem, o corpo, né, a mesa da parte de usinagem, é uma peça pronta, né? Foi ali moldada para aquilo ali. E depois disso, dessa primeira porta, né? Eu tenho um caminho, né? Um caminho, que esse caminho condiz com isso, né? Eu saio dessa primeira porta e já parto para um processo de mecânico, né? Processo mecânico, onde eu tenho vários, né, vários processos mecânicos, né, em que eu posso tornear, fresar, planar, né, lixar, rosquear, furar, certo? Então, normalmente o processo de fundição, em que eu uso um molde permanente ou não permanente, normalmente eu não utilizo solda, mas no dia a dia, quando nós encontramos peças fundidas, o normal nessas áreas de fabricação, né, nos segmentos industriais, é fazer a troca dessa peça. Quando acontece de romper essa peça, né, ou provocar uma trinca, ou estourar essa peça, né, por pressão, alguma coisa assim, calor, pressão. Então, acontece muito isso em corpo de válvula, por exemplo, que é o mais comum aí no nosso dia a dia, em usina, em fábricas comuns aí, onde eu tenho tubulações de transporte. Isso é muito comum. Então, o que o pessoal faz? Pega uma peça sobressalente, né? Vai lá e troca. Porém, é muito fácil falar isso, mas não é comum no nosso dia a dia nós termos isso. Ou seja, muitas vezes, né? Muitas vezes acontece em área de manutenção, por exemplo, né? Não pode se parar a produção e muitas vezes vai lá o soldador de manutenção e faz uma intervenção cirúrgica ali com solda. Justamente para não parar o processo, ele faz uma intervenção com solda. Mas isso não é comum, tá? Uma peça fundida não foi feita para a gente efetuar solda, tá? Isso eu deixo claro para vocês. Acontece muitas vezes, por exemplo, aqui em São Carlos tem muitos fabricantes metalúrgicos de peças, né? De peças moldadas, certo? Muitos fabricantes de peças fundidas aqui em São Carlos. Então, muitas vezes você faz uma visita nesses locais, né? O pessoal faz o processo intervém com solda justamente por quê?
porque algo no processo saiu errado, né? Aquele material líquido não chegou até onde devia chegar e acaba fazendo ali, provocando ali um vazio ali, né? Uma porosidade ali localizada, e muitas vezes o que acontece? O pessoal não vai perder a peça inteira, né? Então eles vão lá, tiram a peça, resfriam, fazem todos os ensaios, localizam as descontinuidades ali e levam para manutenção. Isso acontece, pessoal, por quê? Porque está se fabricando. Então, nasceu ali aquela determinada peça. Por isso que é suscetível à intervenção de solda. Mas no dia a dia de trabalho, isso não é comum, tá? Eu deixo claro isso. Olha, sinceramente, soldar peças fundidas é extremamente complicado. Exige um processo específico, em que eu tenho que dar pré-aquecimento, né? Controlar o interpasse, proteger essa peça, essa região, no ambiente bem protegido, para que não haja nem um pouquinho de vento, né, de ar ali, que possa provocar uma tensão, uma trinca ali na região ali que eu estou. Então, peça fundida, justamente eu falo porque eu tenho uma experiência muito grande com isso. Pode acontecer de soldar no campo? Pode, mas não é algo comum. O normal seria ter uma peça sobressalente, né, no almoxarifado, para mim fazer a troca. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo de uma usina de álcool, né, que é o mais comum na nossa região aqui, que nós trabalhamos aqui, que nós moramos aqui. Nas usinas, temos muita manutenção dessa forma. Então, sempre o pessoal faz uma intervenção com solda, e nas paradas, né, quando para a usina inteira, né, justamente um tempo que eles fazem, né, de uso para fazer as trocas, né, de tubulações, né, de válvulas, né. Então eles têm um tempo certo ali para fazer isso. Mas durante o tempo, né, em que está ali moendo a cana e fabricando ou álcool ou açúcar, né, é comum o pessoal fazer uma intervenção rápida, né, com solda, somente para tocar o barco. A segunda porta, né? Segunda porta, né? Chama de porta porque você vai escolher, né? Nós escolhemos a hora que nós estamos com metal líquido, né? Dentro do forno, a ciaria lá, né? Que é o fabricante aí das peças, né? Dos aços, né? Eles têm ali os fornos apropriados com aquela composição apropriada que eles escolheram, aquela composição, eles escolheram aquela composição química ali, uma receita pronta, né? E eles vão fazer ali o envasamento ali, né? Desse metal líquido, porém, né? Eles vão ter que escolher. Muitas vezes a própria aciaria, ela só faz peças fundidas. Então, ou seja, ela só trabalha na primeira porta, só trabalha com moldes, ou de areia, ou moldes permanentes, né? Coquilhas, certo? Porém, quando eu faço a opção, né? Eu faço a opção, tem aqui a primeira porta, que a gente já falou, né? Eu tenho a segunda porta, pessoal. A segunda porta, ela também vem de um processo de fundição. Porém, em vez de ser moldes, né? Específicos de uma determinada peça, eu tenho ali formas, né? Formas, né? Ou moldes gigantes ali, que eu faço dessa forma, né? Eu faço o envasamento ali, justamente porque que nesses moldes eu não tenho uma peça definida ainda. Eu vou passar pela segunda porta. A segunda porta, gente, eu vou escolher qual deformação plástica, né? Ou processo de conformação mecânica que eu vou estar fazendo aquela peça. Ou seja, se eu for escolher forjamento, né, então eu vou ali fazer o envasamento, né, do metal líquido dentro de um molde ali, seja ele redondo, né, seja ele quadrado, seja ele retangular, e eu vou estar passando pelo processo de formação plástica, que é forjamento, ou laminação, ou trifilação, extrusão ou estampagem. Entendam que eu não tenho ainda, quando eu faço
o envasamento, né? Eu tiro o metal líquido dentro do forno, coloco dentro de moldes, né? Para mim passar pela segunda porta, que é a deformação plástica, eu preciso escolher qual processo que eu vou estar trabalhando, ou seja, eu posso estar só conformando peças através de forjamento, eixos, né? Certo? Grande parte são peças brutas, né? Eixos eu vou estar compilando ali e fazendo ali através de forjamento. Ou, por exemplo, eu quero chapa, quero tubo, eu quero, de repente, um perfil, eu vou escolher o processo de laminação. Porém, quando eu escolho esses tipos de deformação plástica, certo, pessoal? Já é uma peça em que vai passar por outros processos. Ou seja, se é chapa, ela vai ser conformada, né? Através de repente, um sistema de fabricação, eu vou transformar uma chapa num tubo, né? Ou, de repente, num retângulo, num quadrado. Eu vou estar, de repente, aí em processo de laminação com uma viga I, uma viga U, né? Porém, essas peças, elas vão fazer parte, né, de um equipamento, né, de grande porte, de uma estrutura, né, uma estrutura que eu vou estar usando esses perfis aí que eu vou estar fazendo no processo de formação plástica. Então, eles podem sair aqui, no caso da primeira porta, eu já venho aqui diretamente para o processo de mecânico, certo? Na segunda porta, né, eu não corro diretamente, eu venho aqui, né, eu primeiro tenho que fundir a peça, fundir o molde, né, que eu quero, que tamanho, que molde que eu quero. Depois, eu posso, daqui, né, partir para um processo de mecânico, e depois desses processos mecânicos eu vou estar construindo, vou estar fabricando, certo? Então, eu vou estar fazendo, cortando, né, montando, né, soldando, certo? Então, vejam que é totalmente diferente do processo da primeira porta. Então, o que vocês vão mais estar topando no dia a dia da função de vocês, né? Então, vocês vão estar topando muito, muito, muito com os processos de laminação. E vamos imaginar que 99% aí, né, não chega a 99%, né, 95% do que nós temos no mercado hoje industrial, né, segmento industrial, nós temos peças que vêm em um processo de laminação, tá? Chapas, tubos, perfis, Is, Us, tudo vem de um processo de laminação. Forjamento, então eu tenho as peças forjadas aí, que são peças grandes, na grande parte, ou muito pequenas, né? Ou peças grandes aí, usadas muito, muito em eixo, mancais, né? Que o pessoal utiliza o processo de forjamento. Então a gente vai estar acompanhando aí, por quê? A ideia é resumir esse módulo, certo? Conversar com vocês aqui, fazer um resumo com vocês aqui do que? Quais os principais processos de formação plásticas, né? E quais são as descontinuidades inerentes a cada processo. Então, descendo aqui, a gente vai estar aprofundando aqui. A gente tem aqui uma imagem aqui de um molde não permanente, né? Com areia, um caixote feito com areia ali, tal, e o molde certinho da peça, certo? E o envasamento ali através de um cadinho, né? Aqui eu tenho, pessoal, quando eu escolho, por exemplo, na primeira porta, né, eu vou estar trabalhando normalmente com ferro fundido. Esses ferros fundidos aqui, né, que são ligas ferrosas, porém, com uma porcentagem elevada, né, de carbono, são peças muito difíceis para soldar. Então, a soldabilidade dessas peças, né, são complicadas. Então, é muito difícil eu fazer soldagem peças de ferro fundido. Porém, quando eu faço, né, eu tenho que ter uma receita especial, né, para mim conseguir fazer a minha soldagem. Então, quando eu já tenho as ligas ferrosas, né, elas já passaram pelo processo, né, da primeira porta ou da segunda porta, tá? Então, eu já tenho já um produto final, seja uma peça de ferro fundido, seja uma chapa, seja um tubo de aço carbono, certo? Ou aço liga. Quando se passa por esse processo, existe uma receita, né,
eu tenho que ter uma receita. Por exemplo, nesse programa aqui, ó. Então, eu tenho várias entradas aqui para mim fazer uma determinada receita. Porém, quando eu estou aqui, quando eu entro aqui, por exemplo, ó, eu escolho ou a produção de aço por minério de ferro, ou carvão, né? Ou gusa sólido, por exemplo, ou gusa sólido, né? Qualquer que seja das entradas que eu faço para a minha produção, eu faço a produção do aço, certo? Então, eu tenho aqui, pessoal, no primeiro forno aqui, né? Eu ainda não tenho uma receita pronta. Então, eu tenho apenas o quê? Ferro, né? Ferro líquido. Então, eu não tenho uma receita pronta. A mesma coisa aqui, né? Porque aqui ainda eu considero que é a primeira entrada, certo? A mesma coisa aqui, que seja para outros aqui. Eu só vou ter uma receita, pessoal, a partir do momento que eu escolher uma determinada receita e no próximo forno, né, eu vou estar escolhendo qual receita que eu vou estar fazendo, né, que eu vou estar lingotando ou evasando, né, no metal líquido. Então, quando eu tenho aqui, quando eu chego aqui com gusa aqui, por exemplo, né, pagou aqui, né, aqui com outros materiais que podem estar usando na produção do aço, ou carvão ou minério de ferro, que é o mais comum que o pessoal está usando aí no dia a dia, eu ainda tenho apenas ferro líquido, certo? Eu não tenho ainda aço. Eu só vou ter aço, pessoal, a partir do momento que eu tiver uma receita aqui. Então, eu tenho uma receita aqui, receita pronta, que eu escolhi de um determinado aço. A partir do momento que eu escolhi, né, um determinado aço para fazer, para lingotar e vazar, eu já tenho aqui no final aqui, e eu escolhi outra coisa que é importante, né? Eu escolhi a segunda porta, ou seja, eu lingotei ali um tarugo, né? Tarugo, seja ele quadrado, redondo, né? Ou retangular, e eu escolhi um processo de iluminação para mim poder ter essas peças aqui, chapas, tubos, né? Então, quando eu tenho aqui uma receita aqui, pessoal, eu lembro daquele diagrama ferro-carbono. Normalmente eu tenho aqui, né, o diagrama ferro-carbono, e esse diagrama eu tenho aqui na parte horizontal aqui, eu tenho porcentagem de carbono, que é a composição principal do aço, certo? Aqui na parte vertical do gráfico, eu tenho temperatura. Então, normalmente, nós temos duas fases aqui, que é a fase A1 e a fase A3, né? A fase A3, certo? Vou colocar aqui 910, né, graus e 723 aqui, que é a fase A1. A1 e A3, certo? Então, quando eu estou com material líquido, certo? Eu escolhi aqui em cima de quê, pessoal? Quando nós estamos aqui nesse primeiro forno aqui, ó, nesse primeiro forno, nós não temos uma receita de aço, certo? Nós estamos aqui, ó, no diagrama ferro-carbono, nós estamos aqui com uma porcentagem bem pequenininha aqui, né, de carbono, que chega aqui a 0,05, 0,4 de carbono. Então, eu não tenho ainda aço. Porém, quando eu vou escolher uma receita, então eu vou adicionando o quê? Carbono, certo? Então, eu tenho de 0,6 a 2%, aqui mais ou menos 2%, eu tenho aço. Então, eu tenho na receita, né, a porcentagem de carbono de 0,6 a 2% de carbono, onde eu tenho aços carbono. Então, eu tenho aí, já tenho a receita pronta, várias receitas, na verdade, né? Porque cada porcentagem, né, é um aço, é um determinado tipo de aço. Então,
quando eu fiz o lingotamento aqui, no segundo forno, eu já tenho um aço aqui. Então, vamos imaginar que esse aço aqui seja um aço conhecido aqui, que o que mais nós conhecemos no dia a dia, né? Que é o SAI 1020, né? O SAI 1020 ou 1020, ou muito conhecido por a ASTM, né? A36. A porcentagem é bem pequena aí, como é um aço de baixo carbono, a porcentagem pequena de carbono. Então, quanto mais, né, mais próximo de zero, eu tenho uma porcentagem pequena de carbono, né? E quanto eu mais afasto de zero, né, eu tenho uma porcentagem grande de carbono. Agora, quando nós falamos em ferro fundido, pessoal, ó, a porcentagem que nós estamos falando de carbono vai de 2,0, tá, a 6,7 de carbono, pessoal. Então, quanto mais porcentagem de carbono que eu tenho no aço, mais complicado fica para mim a soldagem. A soldabilidade dele já começa a complicar. Por isso que nós temos os ferros fundidos aí, os ferros fundidos, que nós estamos classificando aqui nessa porcentagem aqui, eu tenho muita dificuldade para fazer a minha solda. Então, é muito complicado. Seja em qualquer desses treinamentos que vocês estão fazendo, né? Em qualquer tipo de treinamento, seja para inspetor de LP, tanqueidade, soldador, inspetor de solda, técnico, não importa. Qualquer uma dessas funções, ela tem que entender um pouquinho desse diagrama, que é o diagrama ferro-carbono. Ou seja, cada aço ele tem uma base comum, uma composição comum. Os ácidos carbonos ele tem uma porcentagem comum, ou seja, qual que é a porcentagem principal dele? Composição de carbono, silício, fósforo, enxofre e muitas vezes molibdênio. Isso é muitas vezes isso é a base dos ácidos, seja carbono, seja ácidos liga, né, seja um ferro fundido, essa é a base. As porcentagens dessas composições é que vão alterando ou diminuindo ou aumentando a soldabilidade do determinado aço. Então, não importa qual a função de vocês na área industrial. Se vocês estão trabalhando com produtos fabricados, né, ou fazendo ensaios em produtos fabricados, ou soldando produtos fabricados, vocês têm que ter um mínimo de conhecimento. E esse conhecimento vai ser passado nesse módulo aqui, esse resumo que a gente está fazendo aqui. Agora vocês me perguntam aí, peraí, então eu tenho um ácido carbono aqui, mas e os ácidos ligas? Onde entra? Os ácidos ligas também entram nessa porcentagem aqui de 0,6 a 2%. Porém, pessoal, o que eu faço aqui? Eu adiciono, né? Eu venho aqui na receita, né? Na receita, e eu coloco o quê? Alguns elementos, né? Nobres. Quais elementos nobres que eu coloco nessa receita para ele transformar de ácido carbono em ácido liga? Cromo, níquel, vanádio. Nós temos alguns componentes ali que eles, ao acrescentar na receita, eu transformo o aço carbono em aço liga, tá? É uma transformação grande que ocorre devido ao quê? A própria microestrutura do material. Tem uma transformação grande e outra coisa importante para nós aqui, soldabilidade e a aplicação desses tipos de aços muda. Então, se a gente vai ver aqui, a gente vai voltar para o texto lá em cima, certo? Vou apagar aqui, vou voltar para o texto e vocês vão ver, a gente vai pegar e analisar aqui no texto aqui essas mudanças. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui nós já vimos ali que então eu preciso, né, com os ferros fundidos, né, que é uma porcentagem grande de carbono, por isso a dificuldade na soldabilidade, né, eu preciso de uma receita especial ali
para mim fazer a minha solda, com procedimento de soldagem, na qual eu coloco sempre um pré-aquecimento, e normalmente um pré-aquecimento com a temperatura alta, né? 250, 300, 400, né? De temperatura, para mim iniciar a soldagem. Porém, quando a gente vem para os aços aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Eu tenho os aços carbono aqui, certo? Os aços carbonos. A porcentagem, né? É de 0,06 a 2% de carbono, né? Porém, de baixo, médio e alto, o que vai mudar, pessoal? Muda se eu voltar aumentando essa porcentagem para a direita ou diminuindo essa porcentagem para a esquerda. Então, a porcentagem de carbono é que vai classificar se o aço é de baixo, médio ou alto carbono. Agora vamos dar um exemplo, a gente já deu um exemplo, a gente conversou sobre esse cara aqui, ó. E a gente citou ele lá que o nome aí é muito conhecido aí como aço 1020, 1010, 1020 ou A36, que é muito comum vocês encontrar esse tipo de aço, certo? Por exemplo, pessoal, portas, janelas de aço, portões e estrutura metálica que a gente vê aí em postos de gasolinas, né? Então, é muito comum eu encontrar esse tipo de aço. Esse A36, esse aço baixo carbono, aço carbono de baixo carbono. A soldabilidade desses aços, é excelente, é ótimo. Basta que o soldador, ao chegar na obra ou na fábrica, retire a umidade ali do material e já inicia a soldagem. Então, não precisa de uma receita especial em que vá para aquecimento, que eu tenha que controlar a interface, nada. Basta eu tirar a umidade do tubo ou da chapa ali, né, ou da estrutura, e eu iniciar minha soldagem tranquilamente, tá? Se eu estiver com aço de baixo carbono, isso é tranquilo. Então, lembra o seguinte, sempre eu faço a escolha do tipo do material de acordo com a aplicação, né? Como o exemplo que eu dei aqui dos ácidos carbonos de baixo carbono, né? Que eu falei que são portas, janelas, portões, que vocês têm no dia a dia aí, nas suas casas, né? Nos seus trabalhos aí, no dia a dia, né? E eu ainda coloquei aqui, né? Ainda os tanques, né? Certo? Eu ainda coloquei fabricação de tanque aqui, né? Tanque de armazenamento, certo? Tudo isso eu trabalho aí com aços de baixo carbono. Por que eu escolho, pessoal, esses aços de baixo carbono para me fazer esses materiais, esses equipamentos aí? Devido à porcentagem, né, do aço ser baixa, do carbono ser baixa, a ductibilidade que nós chamamos, né, que é a relação à estrutura, à microestrutura do material, né, ser um material fácil de lidar, né, a conformação mecânica dele é fácil, devido à porcentagem de baixo carbono. Dificilmente você vai encontrar uma trinca, dificilmente, você jamais vai encontrar uma trinca no material de baixo carbono, só se o soldador provocar essa trinca. Não sei se alguém acompanha aí essas notícias, ou na própria cidade, muitas vezes, passa num posto, né, posto de gasolina, onde de repente ele sofreu teve uma tormenta, né, um vento ali de 100 km por hora, 80 km por hora, e muitas vezes pegou um posto aí muito aberto, né, sem muita proteção lateral, e o vento foi torcendo aquela estrutura. E observe o seguinte, que na hora que você entra, que você faz a inspeção na casa de estruturas, jamais você vai encontrar uma trinca, uma fissura. A estrutura está toda retorcida, mas como o aço é um aço macio, né? Nós chamamos de dúctil, né? Muito dúctil. Esse tipo de aço carbono, né? De baixo carbono, ele não é suscetível a microtrincas ou trincas. Só realmente se eu provocar. Se o soldador ali, de repente, jogar uma moedinha lá, soldar por cima, ou colocar um cobre ali e soldar por cima ali, você vai, lógico, você vai ter na região localizada ali um tipo de trinca ali. Mas o comum mesmo
A soldabilidade é ótima desses aços, né? E basta eu só tirar a umidade e fazer a minha soldagem. Isso é muito importante para todas as funções dentro da área industrial, tá? Ter esse conhecimento. Quando nós falamos de médio carbono, pessoal, quando nós temos um aço que nós temos um pouco mais de carbono, significa que eu vou utilizar a dureza desse aço justamente para aplicar aquele determinado trabalho. Por exemplo, vocês conhecem aí essas caçambas aí que carregam materiais no dia a dia, né? Muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo direto. Caminhão de lixo. Alguém já observou ali que o caminhão faz, a estrutura de um caminhão de lixo? Eu preciso de uma chapa ali, de um material que aguente aquela agressividade, não é? Porque ninguém coloca material ali com carinho. Caçambas normais aí, desses caminhões que carregam terra, carregam pedra, né? Então, é muito comum, pessoal, é muito comum eu encontrar esses aços já, eles têm uma certa dureza, né? Eu aproveito a dureza dele, certo? Eu aproveito a dureza dele, eu coloco um componente químico ali, né? Um componente ali que deixa a estrutura dura do aço, porém, não muito quebradiço, né? Então, não fragiliza o aço. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, aqueles caminhões basculantes gigantes que tem na Vale, por exemplo, para carregar minério. Nós chamamos de vábico, aqueles caminhão, certo? A caçamba deles, né? A estrutura deles. Os caras não colocam com carinho ali o minério. Aquela estrutura da caçamba, na hora que é jogada aquela rocha, né? Aquela pedra ali dentro, ela aguenta ali, né? Ela suporta aquela agressividade ali numa massa, né? Por quê? Porque é um aço ali que foi escolhido a dedo para ser colocado ali, né? Para ter aquela aplicação ali. Outra coisa importante, outro exemplo que eu dou. Alguém conhece usina hidrelétrica? Tem usina hidrelétrica, por exemplo, né? Que ela exige, né? Da própria projeto, né? Uma altura entre o lago, né? E a turbina, né? Justamente, né? Para que a água venha uma certa velocidade. Então, aqui eu tenho o lago aqui em cima, né? Eu tenho o lago aqui em cima, certo? O lago está aqui. E aqui tem toda a estrutura, né? Estrutura aqui da barragem lá, né? Barragem lá que eles fazem uma estrutura de concreto, certo? E aqui eu tenho as tubulações aqui que saem daqui, certo? Tubulações aqui, são várias tubulações. E elas têm o quê? Elas têm uma queda, um certo grau aqui. Então, eu tenho uma altura aqui, a turbina está sendo gerada aqui, e essa água, ela chega numa velocidade, né? O tubo aqui está complicado, só dá o tubo aqui. Ela chega numa certa velocidade devido à altura aqui, né? Chega até muitas vezes aí 50 metros ou 60 metros de altura até aqui. Essa tubulação é gigante, de diâmetro aí chega até 10, 12, 20 metros de diâmetro. Desculpa, 10, 15, 20 metros de diâmetro, é isso mesmo. Elas vêm aqui no lago, aqui, entram dentro da turbina, na hora que liberada a água, essa água vem até aqui, né? Vem, entra para um sistema de caracol aqui, que ele faz um giro aqui na tubulação, né? Um giro na tubulação, justamente para dar mais velocidade ainda, chega na turbina aqui e começa a girar a turbina aqui. Essa tubulação, se eu colocar um aço de baixo carbono e essa água com velocidade passando por ali, essa água vai gerar um atrito, né? Gera um atrito, na verdade. E conforme vai passando os anos, né? Como o aço é macio, né? De baixo carbono é macio, esse aço vai reduzindo a espessura. E eles não querem isso. Então, eles escolhem o quê? Um aço, né? De médio carbono, certo? Que seja soldável, né? Que tenha uma soldabilidade até razoável. E eles aplicam, né? Nós chamamos isso de conduto forçado, né? Essa tubulação, conduto forçado. É essa tubulação que carrega a água até a turbina com uma velocidade, né? Além do peso da água, a velocidade da água
faz com que essa turbina faça o giro, né, e gere energia lá, né, no sistema deles lá. Então, essa tubulação gigante, né, nós chamamos essa tubulação de conduto forçado. Essa tubulação é uma tubulação de médio carbono, ou seja, é uma tubulação que exige, né, exige ali uma certa dureza, certo? Para que não aconteça de reduzir a espessura ao atrito ali da água com o tubo. Então, normalmente, deixa eu ver aqui, tem até uma figura, uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho essa imagem, em que aparece aqui um conduto forçado. Vocês vão ver que esse conduto, ele é grande. Olha o tamanho, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha o tamanho do pessoal que está soldando, né? Olha o tamanho da criança, né? Os homens lá chegam a ser pequenininhos, né? São pequenininhos diante do tamanho da estrutura desse tubo, tá vendo? Então, por aqui, né? Chega aqui, a água vem, né? E tem um grau aqui, né? Um grau já bem definido, né? Um grau agressivo aqui, chega até 30, né? 35 graus, 40 graus, 45 graus. Vem com velocidade, essa água aqui corre aqui dentro. E essa chapa aqui, né? Essa chapa é de médio carbono, né? Até o pessoal aí, os fabricantes aí, eles colocam, né, um apelido, né? Eles colocam um nome nessa chapa, né? Eles chamam de COSAR. COSAR 50, COSAR 60, que é a porcentagem, né, elevada de carbono que eles colocam nessa receita. Então, pessoal, quando nós fazemos as nossas escolhas, né, nós temos que saber a aplicação, né? Se a gente escolher errado, a gente acaba se complicando no dia a dia. Com relação a aços de alto carbono, normalmente, como a gente acabou de falar aqui, eu preciso da alta dureza deles, certo? Então, muito nós usamos esses aços, né, em moldagem, por exemplo, moldes, né, que eu preciso ter uma matriz, né, um macho e uma fêmea, eu preciso de um aço ali de uma elevada dureza, né, para não deformar ali a matriz, né, a peça, né, que vai ser conformada, ferramental. Então, eu preciso de ferramentas, então eu utilizo os aços de alto carbono para fazer essas ferramentas, lógico. Cada um tem uma composição química, tem um elemento químico ali que ajuda ali a quebrar um pouquinho essa elevada dureza para que eu consiga fazer o meu trabalho no dia a dia. Observe o seguinte, ó, esses ácidos carbonos, né, sejam eles de média, de baixo e de alto carbono, eu não utilizo muito quando, né, o equipamento envolve médias temperaturas, tanto temperaturas como pressão. Então, esses aços não são apropriados, né, quando eu tenho médias e altas temperaturas. Então, eu não faço escolha de ácidos carbono nem de baixo, nem de médio e nem de alto quando estou utilizando temperatura e pressão, médias e altas temperaturas de pressão. Então, eu já faço a escolha de outro material, que são os aços ligas, tá? Os aços ligas, tá? Eles já são adequados a trabalhar com o quê? Com médias e altas pressão, temperatura e pressão. O exemplo que eu dou para vocês, né? Nós temos permutadores, né? De calor, caldeiras, vasos de pressão. O que eu preciso no aço, né? No material do aço, para que ele suporte essas médias e altas temperaturas e pressão. Então, eu vou tentar aqui desenhar aqui, né? Tentar desenhar aqui um vasinho aqui, certo? Um vaso de pressão. Então, eu tenho aqui um vaso. Nós sabemos que existe pressão e temperatura desses vasos. O próprio nome já fala aqui, né? Que tem pressão, certo? O desenho não vai ser aquelas coisas, mas vamos tentar. Imagina aqui que eu tenho aqui um vaso. Aqui eu tenho alguns bocais, né? Bocais aqui,
bocais aqui, né? Bocais aqui, assim vai. Adiante, depende muito da saída do material. Imagina, pessoal, que esses aços ligas, né? Quando eu coloco cromo, quando eu adiciono, né? Cromo, níquel, vanádio, molibdênio, que são os componentes ricos, né? Os nobres, né? No aço comum, né? Naquela fórmula de aço comum, esses carinhas aqui, eles dão sustentação ao material para que o material aguente o quê? Sanfonamento. Então, em todos os pontos desse vaso aqui, e principalmente, né, principalmente aqui nessa parte do tampo, né, onde as pressões são um pouquinho mais elevadas, eu preciso do material, que o material faça o quê, pessoal? Devido a essas pressões internas, né, que ocorrem, lógico que a gente não vê isso aí a olho nu, esse material, ele vai aguentar essas temperaturas altas, né, e também as pressões que vão ocorrer ali. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um material aqui, na hora que ele é pressionado, lógico, isso aí, a olho nu, não se enxerga isso, tá? O que vai acontecer com esse aço, pessoal? Ó, ele vai se deformar e volta ao normal. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer esse sanfonamento. Então, isso eu não tenho num aço carbono, nem de o baixo, como é um aço macio, um aço dúctil, ele consegue até trabalhar com pequenas pressões e pequenas temperaturas. Porém, o aço mais adequado para isso são os aços de baixa, média e alta liga, que aguentam grandes pressões, né? Médias e altas pressões. Ok, pessoal? Só que tudo que nós estamos falando aqui, né? Tudo que nós estamos falando aqui envolve os ensaios que vocês vão fazer no dia a dia, né? Ensaios, né? Seja ele, por exemplo, se eu estiver fazendo uma soldagem, eu vou sofrer se eu estiver soldando um aço de médio carbono, um aço liga também, exige uma receita especial. Se você tem um aço ali, que tem uma composição química ali, que exige que tenha uma porcentagem elevada de carbono, ou uma porcentagem elevada de elementos de liga, né, que é o cromo, que é o níquel, né, e outros elementos ali, eles exigem uma receita especial para soldagem. E exigem do soldador que faz a inspeção, seja de LP, seja de ultrassom, né, um conhecimento prévio. Por quê? Se aquele aço é suscetível a microtrincas, eu vou fazer os ensaios, né, com mais cuidado. Vou ser mais sensível, né? Eu não vou fazer abruptamente ali o ensaio, né? Seja um simples visual, seja um simples líquido penetrante e muito pior ainda se for fazer ultrassom. Então eu tenho que estar tomando cuidado e principalmente, lógico, na hora que eu estou soldando. Eu tenho que estar seguindo aquela receita, né, que foi colocada ali por alguém, né, que conhece. Essa receita, né, nós chamamos ela de EPS, né, tá? Que nós chamamos essa receita de especificação, né, de procedimento de soldagem, certo? Então, tudo isso envolve uma receita correta. Se eu vou fazer a soldagem nesses materiais aí. Então, eu vou encontrar desde uma ótima soldabilidade, né? Esses materiais aí que nós estamos falando, ou uma certa dificuldade devido à composição química. Então, a microestrutura muda totalmente. Então, eu tenho ali desde aços com uma boa ductilidade, ou uma elevada dureza, ou uma média dureza. Então, depende muito do quê? Da receita do bolo, tá? E, normalmente, quando nós estamos falando de soldagem, sempre nós temos, principalmente no campo, aí, em fábrica, né? Como eu estou fabricando, né? Estou falando dessa receita, né? Então,
quem for estar fazendo soldagem tem que ter uma especificação do procedimento de soldagem, onde fala de todos os parâmetros que eu devo estar observando, né, seguindo, né, durante a soldagem, ok? E para quem está fazendo inspeção, fazendo ensaios, tem que ter um certo alerta, né, com relação ao material que está sendo ensaiado. Se eu estou trabalhando com ferro fundido, se eu estou trabalhando com aço de baixo carbono, médio carbono, ou um aço liga, ou uma liga não ferrosa, né? Então, eu tenho ali algumas coisas que são inerentes a cada processo, a cada microestrutura, que elas podem surgir ou não. Então, essa aula, né, ela é muito importante para todos vocês aqui, justamente para alertar vocês que não existe um material, né? Nem todos os materiais são iguais. Nós temos as ligas não ferrosas também usadas, né? Em fundição, tudo nasce de um metal líquido, né? Certo? Porém, quando nós falamos de ligas não ferrosas, nós temos o metal líquido um pouquinho, né? Um pouquinho. Então depende muito a liga, né? Eu tenho ali um metal líquido ali, os aços o ferro, na verdade, né? 1538 graus, né? Ferro e aço 1538 a 1650 graus, e eu vou conforme as ligas, né? Alumínio aí 1200, né? Então, conforme a liga ali, eu tenho uma temperatura de material líquido, certo? E aqui, né, na terminologia, nós temos aqui o ferro fundido, né, representa 60% da produção total em fundidos, né, a liga de Fe, né, F-C, desculpa, né, ferro carbono, que contém de 2 a 6,7%. E aqui a liga de ferro carbono, que com aço, né, contém de 0 a 2%. Esse zero aqui é aquela porcentagem que eu coloquei lá, 0,000 tal, 0,05 ali, tá? E o ferro gusa, explicando o que é o ferro gusa, né? Que é a matéria-prima do aço. E aqui eu tenho as porcentagens de liga, tá vendo? Ó? Porcentagem de liga que eu tenho aqui. Nós sabemos aí que acima de 10% das autoligas, né? Eu já tenho praticamente uma liga especial, né? Quando nós falamos em alta liga, praticamente nós estamos falando de inox, né? Ligas inoxidáveis, né? Que estão acima ali de 10%. Quando eu tenho uma porcentagem acima de 10%, normalmente eu entro aí na liga de inox, tá? E ali eu tenho uma porcentagem ali de acima de 10% para mim ter inox, tá bom? O que a gente vai estar vendo aqui na nossa aula é quais são as descontinuidades inerentes a cada processo. Então, eu tenho que saber, né, como profissional que estou no dia a dia ali trabalhando, se eu encontro algo no material, né, eu tenho que saber primeiro, de cara, que material que é esse, né, que a gente discutiu ali agora, acabamos de discutir, né, que tipo de material que é esse que eu estou lidando no dia a dia, seja eu soldador, seja eu inspetor, seja eu, né, o gerente, não importa. Por quê? Porque se eu sei qual material que eu tenho em mãos, né, eu sei quais as descontinuidades que podem aparecer. Se eu, por exemplo, nessa imagem aqui desse ferro fundido, né, dessa peça fundida, então eu tenho ali cavidades ali que não chegaram ao material, né, líquido, né. Então por isso ficou aquele vazio ali, certo? Isso é inerente de peças fundidas. Eu tenho os canais ali para chegar que vem o material líquido, e muitas vezes os canais são muito fechados, ou o material resfria antes de chegar àquele determinado ponto e acaba provocando ali um vazio interno, tá? Uma cavidade interna, né? Ou um rechupe. E aqui a gente tem essas imagens aqui, ó. Zonas segregadas, né? Que são áreas que não chegaram, que o material chegou picado aqui no material e acabou provocando como se fosse uma porosidade, né? Então eu tenho isso em todos os tipos de peças fundidas, né? Tá? E aqui, inclusive, ele deu um exemplo aqui de um trilho, né? Com relação aos fornos, a gente não é essa a ideia, a minha aula não é essa a ideia.
tá? Então, a minha aula aqui é resumir, chamar a atenção para vocês, justamente por algo especial, aqui nós temos ali nos processos, que é a escolha da primeira porta, a escolha da segunda porta, né? E como no dia a dia eu devo estar me preocupando, né? Se eu encontrar algo diferente, né? Se eu encontrar uma situação de descontinuidade, certo? O forjamento, pessoal, forjamento a gente sabe, né? A gente já viu isso muitas vezes em filmes, né? Em filmes que o pessoal lembra muito dessa imagem que está aqui, né? A imagem aqui é um processo manual onde que a pessoa esquenta, né, ali o determinado material, esquenta no forninho ali, né, no carvãozinho ali, aquece a uma determinada temperatura, e a temperatura que ele aquece, né, muitas vezes o cara, esse ferreiro, ele nem se toca, né, nem se toca que está nessa temperatura. Ele vê na coloração daquela temperatura, né, o ideal para ele conformar a peça. Mas aqui, ó, nós temos aqui, né, que a temperatura ideal, né, no caso dos ácidos de carbono, né, é de 1100 a 800. Lembra que quando eu fiz o diagrama, eu falei daquela linha 3? A linha 3, pessoal, normalmente é a linha que nós utilizamos para fazer moldagens, né? Eu tenho os tarugos ali, né? Eu faço a conformação dos tarugos, né? E normalmente, para mim poder conformar, seja num processo de laminação, seja num processo de forjamento, qualquer tipo de processo que tenha conformação, eu preciso ter uma temperatura ali que ele aguente, né, a situação de moldagem, certo? Então, está entre 800, nesse caso do forjamento, né, 800, 850 a 1100, né, onde eu vou estar ali com um tarugo incandescente e eu vou estar dando porrada nele ali para ele, né, moldar conforme a minha matriz, né? Então, existe grande parte desse forjamento é a quente, né? Então, existe forjamento a frio, mas na maioria é a quente, né? E o que provoca muitas vezes forjamento, né? Que a gente está vendo aqui no forjamento a quente na área industrial, né? São peças grandes, né? Eu também tenho peças pequenas. Aqui eu tenho as matrizes, né? As matrizes, né? Olha o tamanho da prensa, né? Então, como é um processo em que eu estou utilizando porrada, né? Então, quais são as descontinuidades que eu encontro nesse processo? Então, tem trinca de tensão, né? Devido ao tipo de material que eu estou trabalhando ali, vai provocar essas trincas ou não. As lascas e as dobras, né? Por ser um processo em que eu vou estar sempre dando porrada, né? Como eu falei no início, eu tenho peças grandes, gigantes, como aquela que a gente viu ali, como eu também tenho pecinhas pequenas que são forjadas também, né? Peças pequenas, como a gente está vendo na imagem aqui. A ideia principal da aula, então, é alertar vocês, né? Alertar vocês sobre quais as descontinuidades que são inerentes a cada processo. Então, se eu estou soldando, se eu estou fazendo a minha solda, né, utilizando o processo de soldagem, né? Então, é muito comum encontrar essa situação, dependendo do processo, né? A mesma coisa para fazer ensaio. Então, tem o ensaio de superfície, né? Que é o visual. Eu tenho o LP, que é de superfície, que é visual, né? Que é ali eu só vou encontrar algo na superfície, em que, se eu não identificar um material, né? O que o material pode estar acontecendo durante a soldagem ou durante uma conformação, né, mecânica, certo? Eu posso, de repente, estar ali passando batido, né, e isso acaba virando uma irresponsabilidade minha que estou à frente do serviço, tá? Nesse caso aqui, nós temos a laminação, que é um processo, né, que eu comentei aqui, que é 95% do que nós produzimos, né, do que nós fabricamos aí, vem de um processo de laminação, vem do processo de laminação. Então, nós temos aí chapas, tubos, né, perfis, variados perfis, né, tudo pelo processo, tá?
O que ocorre muito nesse processo, pessoal, devido até, né, aos cilindros superiores e inferiores aqui, né, existe algo que pode estar, na verdade, na deformação plástica desse material e no alongamento dos grãos. O que que acontece? Vou tentar mostrar para vocês aqui nesse processo, o que é muito comum. Então, quando a cearia ela lingotou ali, aquela peça, aquele tarugo ali, para passar por esse processo de laminação ou qualquer outro processo, eu não consigo visualmente, né, detectar, né, se de repente tem ali algo ali que possa ser carregado para dentro do processo. Então, tem um tarugo ali, lógico, nós temos aí, quando a gente fala em aços especiais ali, nós temos também processos especiais, né, que conseguem detectar, não a grande maioria dos processos, tá? A grande produção normalmente são peças comuns. Então, se eu estou fazendo um ensaio aí, de repente, de radiografia, que eu consigo enxergar algo ali, né, é muito mais fácil. Então, eu vou descartar aquela peça, tá? Então, do que eu estou falando com relação a esse processo? Eu posso ter, de repente, uma bolha interna aqui, eu não consigo visualmente enxergar isso a olho nu, certo? Vou mandar aqui para os laminadores, né? Os cilindros superiores e inferiores, né? Para mim chegar naquela peça que eu quero, naquela determinada medida que eu quero, certo? Na hora que eu passo pelos laminadores, né? Esse vazio aqui vai acontecer o quê? Ele vai achatar, pessoal, e vai ser carregado, né? Na peça final, um achatamento, ou seja, né? Ali dentro, nessa região, o que que aconteceu? Eu tenho duas espessuras. Se eu for medir com ultrassom ou com um simples aparelho de medidor de espessura, né? Aqui eu vou, nessa região aqui, ó, eu vou encontrar a espessura normal que eu queria ter. Porém, pessoal, nessa região aqui, onde essa bolha ela ficou um vazio reto, né? Plano, eu vou ter uma dupla laminação, uma dupla espessura. Então, nesse processo de laminação, tá? O que é comum nós encontrarmos nesse processo é uma descontinuidade chamada dupla laminação ou segregação, que são vários vazios juntos, né? Que também vão passar pelos cilindros ali, né? Laminadores, e vão, nesse caso dessas segregações, né? São vários vazios, certo? Que tem aqui, por exemplo, né? São vários vazios que eles vão estar aqui, eles vão ser carregados para essa área aqui, ó. E eu chamo isso de segregação. Então, é muito comum encontrar em materiais laminados dupla laminação, tá? Por isso que tem normas aí de fabricação, por exemplo, normas que fabricam códigos de fabricação do vaso, né? Do vaso de pressão, que é a ASME, né? O código ASME, né? Ela já conhecendo esse tipo de situação, né? No processo de fabricação dos aços, né? Ela exige que os materiais, que dependendo da classificação do vaso, lógico, ela exige que o material seja 100% fracionado, justamente para pegar essas descontinuidades, tá? Então, dependendo do critério, se for muito fechado ou muito aberto, né? Se for fechado, essa peça não passa e só passa para a construção do vaso só peças que foram 100% relacionadas e foram aprovadas, né? Para quê? Justamente, né, que a gente comentou ali, os vasos de pressão, muitas vezes, eles suportam ali altas temperaturas, né? Tem produtos super perigosos, né? Que podem, de repente, em contato com oxigênio, né, causar uma grande explosão ou alguma coisa ácida, né, que provoca ali, de repente, um acidente aí de grandes proporções. Então, para evitar isso, esse tipo de vaso, né, ele é totalmente inspecionado, né, já é
preparado já antes, né, da compra, né, antes de comprar o material, quando está comprando os materiais na área de suprimentos, já tem ali uma restrição para a compra, né? Então, só compra materiais ali, chapas, né, e tubos que foram que passaram ali, que tem o ensaio de ultrassom ou radiografia, né, para estar buscando essas descontinuidades. Eu já trabalhei muito tempo na IESA, então a IESA é um fabricante de vaso de pressão, a Dedini também já trabalhei na Dedini, é um fabricante de vaso de pressão, então a gente está um pouquinho mais íntimo, né, com esse tipo de processo. Então, só lembrando, o visual, né, está perfeito. Normalmente encontra essas situações internas, tá? Internas, tá? Dupla laminação, dobras, né? E segregação. Isso é o mais comum que nós encontramos no processo de laminação. A parte de trepilação, né? Trepilação já é por estiramento, né? Já é um processo por estiramento, ou seja, eu estico, né? Eu puxo, né? Na verdade, né? Passo por várias bitolas, né? Diâmetro ali, até encontrar o diâmetro desejado. Normalmente isso é feito a frio, tá? A frio. Então, eu tenho ali, é comum encontrar certos tipos de materiais por esse processo, tá? Então, eu tenho aí tripulação de tubos, né? Tem aqueles tubos trefilados, aqueles ferros trefilados, né? Trefilado, né? Quadrado, redondo, que muitas vezes o pessoal fabrica por esse processo, tá? Tem a parte de lubrificação, tem os defeitos, né, que são inerentes a esse processo, como outros qualquer, tá? E eu tenho, lógico, a gente já falou aí também, dependendo do tipo de material, tá? Então, depende do tipo de material que eu utilizo ou não a trepilação. Eu tenho aqui o processo de extrusão, que é muito parecido, né? O processo de extrusão muito parecido com o processo de trepilação, porém eu trabalho com a frio e a quente, né? Nesse processo é muito comum eu trabalhar tanto a frio como a quente, tá? Okay? Nesse caso, eu faço o empurramento através de pressão, né? Eu empurro, né? Mesmo sistema de parecido, né? Passo por vários diâmetros ali até eu chegar no diâmetro conhecido e é muito comum o pessoal trabalhar com esse tipo de material, né? Nessa linha de temperatura aqui, ó. Então, para cada material tem uma temperatura correta para passar nesse processo. As descontinuidades, devido ao sistema de processo, tanto na trefilação como nesse processo aqui, de extrusão, são trincas, tá? É muito comum com trincas, tá? Agora, a ideia, pessoal, nossa aqui, é trabalhar em cima do quê? Em cima, aí tem os vídeos, que vocês com certeza devem ter assistido. Eu tenho aqui os processos de usinagem, que é o Christian que vai estar comentando com isso. E a ideia principal é com relação à introdução à soldagem. Ou seja, vamos falar, resumimos lá atrás, né? A escolha, a microestrutura que você vai ter, né? E chegamos até aqui, ou seja, a escolha de cada segmento, né? A escolha de soldagem para cada segmento, né? Eu tenho processos, eu tenho vários processos, né? Eu tenho vários tipos de processos. Então, aqui é o seguinte, conforme o segmento industrial que eu estou, eu faço, primeiro, a escolha da microestrutura correta, né? A aplicação daquele conforme código de fabricação. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com vaso de pressão, né? Permutadores, né? De calor, trocadores de calor, caldeiras, então tem um código de fabricação que é a ASME, né? A ASME 8. Se eu estou trabalhando com estrutura metálica, eu tenho a AWS T1.1, trabalha só com estruturas metálicas, tá? Estou trabalhando na área naval, né? Construindo navio, eu tenho várias normas de fabricação naval. Então, um exemplo, DNV, né? Que trabalha na área naval, certo? Então, tem outras por aí. São todas
normas internacionais. Então, estou trabalhando com tanque, API 650. Então, para cada tipo, né, de equipamento, tem um código de fabricação, e esse código, né, ele vai ali indicar, né, quais são os ensaios não destrutivos, os ensaios mecânicos, os ensaios não destrutivos e também os processos, né, que envolve que são mais habituais aquele equipamento, a construção daquele equipamento, daquela estrutura, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui construção naval. Então, na construção naval, eu tenho quais processos que envolvem, pessoal? Então, eu tenho um muito antigo, que é o eletrodo revestido, certo, pessoal? Eletrodo revestido. Eu tenho também o que? TIG. Eu tenho o que? MIG, MAG. Eu tenho tubular. É os mais comuns que eu vou fazer aqui, tá? Vou falar aqui. Eu tenho arco submerso. Lembrando, né? Lembrando que além das descontinuidades que eu tenho inerente ao processo, né? De fabricação, aos processos de fabricação, né? Conformação, eu também tenho descontinuidade inerente a cada processo de soldagem. Por exemplo, vamos citar aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Estou construindo um navio, certo? Desses processos aí, pessoal, quais que eu utilizo? De todos os processos que eu expus aqui, que eu escrevi, quais desses processos eu utilizo na construção naval? Nesse segmento de navios, né, eu tenho todo tipo de espessura, eu tenho todo tipo de material, eu tenho estrutura metálica, eu tenho tubos, eu tenho vasos de pressão, eu tenho tudo, né? Eu tenho desde as chapas mais espessas, né? Que fazem parte do corpo, né? Do corpo do navio. Então, para cada situação, praticamente, eu vou fazer a escolha de todos os processos. Por exemplo, a armação do navio, né? Seja ele gigante, como esses caras que estão por aí, né? Eu posso estar utilizando MAG, que faz estrutura metálica, certo? De aço carbono. Eu posso estar escolhendo eletrodo revestido para alguma situação, né? Eu tenho tubulações, né? De todo tipo de tubulação, de água, de ar comprimido, vapor, né? Todo tipo de tubulação dentro do navio, certo? Eu tenho caldeira, tenho vale de pressão, né? Certo? Então, eu posso estar utilizando aí todos esses processos, pessoal. Principalmente, né, a escolha que eu faço é de acordo com a posição de soldagem, a espessura, né, a espessura e a situação. Por exemplo, que eu vou dar uma situação que é muito comum, né, eu usar TIG, tubulação. Tubulação é muito comum eu utilizar de 4 polegadas para baixo, né, ou até 6 polegadas, muitas vezes. Eu utilizo 100% TIG. Dependendo do schedule, né, espessura, 100% TIG. Agora, se for uma espessura um pouquinho mais grossa, né, de 6, e o diâmetro aumentar um pouquinho o diâmetro, né, eu já posso fazer um bem bolado aí, né, eu posso estar fazendo uma raiz, né, uma raiz na TIG, certo? De repente, encher aí com eletrodo, né, certo? Eu não vou utilizar outros processos, porque o que cabe aqui é o seguinte, né, é a questão do tamanho, né? A habilidade ali, né? Por exemplo, uma tocha, um tubular aí, para mim soldar um tubo de 6 polegadas, 8 polegadas, é muito difícil. Eu posso estar soldando isso dentro de fábrica. Eu vou estar rodando o tubo, né? Um processo semiautomático. Mas lá na área naval, eu não tenho muitas vezes esse processo, é manual, certo? Então, eu vou estar aqui utilizando, de repente, aqui uma raiz na TIG, né? E utilizando aqui o processo de eletrodo revestido para enchimento e acabamento. Então, isso é muito comum, principalmente quando eu estou trabalhando com tubulações, né? Então, acima de 6 igual ou até 6 polegadas, né? É muito comum eu estar utilizando dois processos. Num tubo, né? Um tubo
um tubo, né? Tubo com diâmetro de 6 polegadas. Acima. Para baixo, né, de 6 polegadas, é TIG. 100% TIG. MIG e MAG são dois processos, 2 em 1, né? Ou 3 em 1, vamos colocar tubular aí no meio. Eu estou sempre mudando o arame e o gás. Nesses 3 em 1 aí. A máquina a mesma e eu mudo ali o arame e o gás. Normalmente, MIG e MAG, o pessoal utiliza muito para estruturas metálicas, estruturas estáticas. O pessoal utiliza muito MIG e MAG. Tá? Tubular, o pessoal já utiliza muito a nível tubular, né? Tubular, TIG, eletrodo revestido e arco submerso. A microestrutura do metal soldado é muito parecida, né? A ductilidade é muito boa da solda. O visual, certo? A MIG e a MAG já é um pouquinho mais encruado, o visual, né? Escuro, né? Tal. Mas do que eu venho falar com vocês? Aí eu vou lá para o setor de ferrovia. Eu utilizo o processo de soldagem lá? Pensa, ferrovia, trem. O que eu encontro muito nessa área, pessoal, são peças fundidas e forjadas, correto? Na estrutura do trem ali, certo? Mas na carenagem ali, né? Na carenagem, eu tenho estrutura metálica, eu tenho chabaria. E outra coisa, é uma estrutura estática. Então, de todos os processos, né? No lado ferroviário, eu estaria utilizando aí ou o eletrodo revestido ou MIG e MAG. Observem que cada segmento eu tenho um processo que é atribuído, né, aplicado, por quê? Devido à própria característica, né, certo? Do segmento. Automobilístico, por exemplo. O que é mais comum desses processos encontrar na área automobilística? MIG e MAG. E normalmente, processo totalmente automático. Nem semi-automático não é. Automático, né? Célula robótica, certo? Agora na caldeiraria. Vou para a caldeiraria, né? A caldeiraria qualquer que está fabricando aí. Eu encontro todos os processos, todos. Mas, dentro de uma caldeiraria, pessoal, né? Dentro de uma caldeiraria, esses processos aqui, ó, né? Eles ficariam muito para campo, certo? Fábrica, normalmente eu encontro esses três processos. Por quê? No campo, pessoal, no campo, eu vou estar sempre encontrando uma situação como esta aqui, ou de repente 100% de eletrodo, né? Ou essa variação aqui, ou 100% TIG, ou 100% eletrodo, ou raiz, ou enchimento. E na fábrica eu vou ter a mesma situação também. A mesma situação, eu vou ter aqui a mesma situação. Por quê? O que muda é que eu estou buscando um processo mais produtivo, onde eu vou fazer a raiz ou de uma tubular ou mag e vou encher aqui de repente com o que? Com arco submerso. É isso que normalmente nós encontramos numa fábrica. No campo, é essa situação. Na fábrica, é essa situação. Então, como nós se colocando na posição de quem está soldando, eu tenho que reconhecer o processo utilizado e onde eu aplico. Da mesma forma, o inspetor que está fazendo o ensaio, né, ele tem que também ter um conhecimento, né, dos processos de fabricação, de processo de soldagem, até então, porque ele tem um produto na mão ali e ele está analisando o produto ali, seja com ensaio visual, né, seja com ensaio de LP na superfície, ou partícula, ou ultrassom, ou uma estanqueidade, um teste hidrostático, né? Então, tem que estar me situando ali, né? E até no visual ali eu consigo, com um certo tempo né, com uma certa experiência, eu consigo ali fazer achar essa diferença, principalmente no visual.
olhando para a solda, para o acabamento da solda, né? Eu consigo, muitas vezes, lógico, isso aí com o tempo, né? Você consegue essa habilidade, falando, não, peraí, isso aí foi feito no processo MAG, né? Isso aqui foi feito numa tubular, certo? Ó, isso aqui ele entrou revestido. Mas, resumindo a nossa conversa, tá? Nós chegamos aqui justamente para a gente falar desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui que é o nosso problema. É o principal fator, né? É a composição química. É o que a gente vem comentando desde o início da nossa aula, né? Então, saiba o que você tem em mãos, né? Com relação ao tipo de material que você vai ter uma ideia do que você vai encontrar. Então, é muito comum em aços, né? Desculpa, em vasos de pressão, né? Eu trabalhei muito tempo acompanhando a fabricação e no campo nós tínhamos uma situação que fabricava partes do vaso, o vaso era gigante, né? E levava para campo para fazer a montagem e a soldagem. E tínhamos contratado um inspetor de líquido penetrante que ele não tinha muito conhecimento na área industrial. Ele era um simples montador de andaime que, com conhecimento de campo, essas coisas assim, ele acabou passando nas provas, né? Nas provas da BEND, se certificou, inspetor de LP, e a empresa, né? Ele trabalhava como montador na mesma empresa, prestando serviço. A empresa convidou ele a trabalhar como inspetor, deu uma chance para ele como inspetor, primeiro emprego dele como inspetor de LP, na qual ele não tinha esse conhecimento que a gente está falando aqui, né? Então ele sofreu muito, e quem sofreu mais ainda foi o inspetor de soldagem que estava acompanhando ele, que no caso era eu. Por quê? Porque ele não tinha experiência. Então você tinha que estar acompanhando os ensaios de líquido penetrante, não que ele não sabia fazer o ensaio em si. O ensaio ele sabia fazer. Ele não tinha ideia do que ele ia encontrar naquele determinado material. Então, quando nós estávamos fabricando então o vaso de pressão lá na refinaria, esse vaso era o coração da refinaria, um vaso separador. E esse vaso separador era de aço liga. Então, aço liga normalmente é suscetível a microtrincas, principalmente se a receita, né, a EPS, o pessoal, os soldadores ali, não seguirem a risca. Então, quando eu tenho conhecimento, né, da situação, eu trato o ensaio com um pouquinho mais de delicadeza na remoção da água, né? Ali, a hora que eu estou removendo ali com água, né? Fazendo a remoção, eu não faço de qualquer jeito, né? Faço ali com uma certa pressão a água ali para que a água também não tire ali, né? O líquido penetrante que entrou naquela superfície pequenininha ali. Né? Então, para tudo a gente tem que ter um grau de conhecimento para a gente não fazer atrapalhadas no campo. Mas tudo isso, né? O exemplo todo que eu falei aqui tem a ver com essa aula que a gente trabalha, com esse bate-papo nosso aqui. Não basta eu só simplesmente escolher a função que eu vou trabalhar, né? Então, eu tenho, mesmo eu sendo soldador, eu tenho que ter uma base, né? Mesmo eu sendo um inspetor, eu tenho que ter uma base. Então, lembrem-se muito disso. Soldabilidade, pessoal, é a facilidade que os materiais têm de se unirem por meio de soldagem e de se formar uma série contínua, homogênea, né? Mantendo as propriedades mecânicas dos dois, né? Dos dois materiais. Só que, lembra que muitas vezes é só do material similar, ou seja, o material que eu estou unindo, os dois são da mesma composição química. Porém, muitas vezes, eu também estou soldando materiais dissimilares, de composições químicas diferentes. E isso vai aumentar ou diminuir, né, afetar ou não a soldabilidade do material. Então, depende muito do material.
certo? Então, lembre sempre dessa palavrinha, né? Soldabilidade, né? Soldabilidade. Então, ela depende muito da composição química de cada material. E aí, nós vemos para essa tabelinha aqui, ó. Lógico, essa tabelinha, do jeito que hoje está a tecnologia, né? Nós temos muitas ligas especiais aí que acabam mudando um pouquinho alguma coisinha aí, tá? Mas o que é mais comum nós encontrarmos está aqui. Aço carbono, médio, baixo, alto, inox, ligas de inox, ligas de aço, né? De aço liga, desculpa, aço liga, ferro fundido, alumínio, tá? Então, por exemplo, médio carbono. Aqui está falando que é regular. Então, não é tão boa a soldabilidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Com certeza, se eu estou soldando um aço de médio carbono, tem pré-aquecimento. Eu tenho que, durante a soldagem, controlar também o interpasse, temperatura, tá? Então, temperatura máxima ali que eu não posso ultrapassar. Onde eu encontro isso? Na IPS, na receita de bolo. Todas as informações vão estar na receita do bolo. Lembram, pessoal, que nós temos 3 tipos de aço inox. O que é mais comum é os aços inox austenítico. Austenítico nós temos na série 200 e 300. O que é mais comum encontrar é a série 300. Então, ou seja, 304, 308, 316, né? 302, tipo 316, tal, essas coisas assim, tá? Então, são aços em que é mais comum encontrar em usinas de álcool, na área, né? Na área do álcool mesmo, da fabricação do álcool, suco, área de suco, cervejarias, né? Farmacêuticas, né? Empresas farmacêuticas, fabricantes de remédio. É muito comum utilizar esse tipo de aço inox em materiais que exigem um pouco da linha sanitária, ou seja, né? Eles são muito usados em transporte, né, do produto e exigem um pouco mais, né, de algo mais sanitário, né, uma estrutura mais sanitária, mais limpa, né, para evitar contaminação do próprio produto. Então, o inox austenítico, esse inox que é espelhado, né, é o mais comum de nós encontrarmos no nosso dia a dia. Eu tenho também, de um outro lado, o inox ferrítico, né, que ele já não é igual ao inox, nem o martensítico, nem o ferrítico não é igual ao austenítico. Por quê? Porque eles já são levemente magnéticos. Então, se você colocar um ímã no inox austenítico, o ímã vai cair, né? O ímã cai, não consegue aderir. Agora, se você colocar o ímã num material martensítico ou ferrítico, ele é levemente magnético, então vai fazer um esforço ali, um pouquinho de esforço para aderir, tá? Então tem situações e situações. E tem o uso também desses caras, né? Então, se é martensítico, né, a dificuldade de soldar já aumenta um pouquinho, tá? Diferente do inox austenítico, que é muito fácil, né? Facilidade de soldar. Nessa linha também, eu tenho as ligas também, que são ligas de inox especiais, que são utilizadas em plataformas de petróleo. Não sei se alguém já conhece, que são ligas de duplex ou super duplex, que são ligas com grande parte austenítica, porém tem também, né, uma certa porcentagem ferrítica. Até pela soldabilidade, eu até, teve uma época que eu colocava ela como martensítica, porque o martensítica é um pouquinho, exige um pouquinho mais, né, no processo de soldagem, certo? Então, não é como essa matéria, como está aqui, né? Está falando que é boa a soldabilidade, tá? Então, dependendo da liga, né, não é tão boa inox para soldar. No geral, sim, tá? Então, depende muito da porcentagem que está envolvida ali, a composição, né, e os elementos que estão ali na composição química, tá? Então, para fechar, né, fechar nossa aula de hoje, né, eu estou com a imagem aqui
Dependendo da escolha, pessoal, a escolha que eu tenho aqui dos processos que a gente acabou de falar, né? Essa região da ZAT, da ZTA ou ZAT, né? Zona termicamente afetada ou zona afetada termicamente, né? Que ela fica na região aqui do metal de base, tá vendo? Metal de base aqui, ó, tá? Tá? Então aqui eu tenho a zona de ligação que separa, tá? Separa. Então, dependendo a escolha do processo, eu tenho a porcentagem, né, de diluição, certo? Envolvida, tá? Então, o que que é a diluição? A diluição, pessoal, é a mistura que eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho metal de adição aqui, né? Eu tenho metal de adição, né? Estou adicionando o material aqui, certo? Metal de adição, que é o eletrodo, a vareta, né? O arame, tudo mais. Esse metal de adição que eu estou adicionando, ele se mistura com esse carinha aqui, ó, que é o metal de base. Então, quanto maior o volume de solda, ou seja, a escolha do processo, eu tenho a porcentagem desse carinha aqui, ó, aqui dentro. Ok? Então, por exemplo, um processo robusto como o arco submerso, a diluição muitas vezes chega a 70% a 80%. Um processo de eletrodo revestido chega a 15% a 25% a 30%. Ou seja, isso envolve o tamanho do metal de solda, né? O volume que vai estar aqui, envolve a região da ZTA, né? Pode ver aqui, observando aqui, a ZTA está localizada no metal de base, justamente pelo próprio nome fala, né? Zona termicamente afetada, ou seja, foi afetada devido ao calor, ao aporte de calor dado aqui, certo? No metal de base. Justamente, pessoal, esta região, né? Esta região aqui, justamente, ela é confrontada num ensaio de dureza, onde eu vou me preocupar com a dureza da solda, certo? E a dureza da ZTA. E tudo isso envolve o quê? Soldabilidade dos materiais, né? Certo? E a escolha de cada processo, tá? Então, processos mais robustos vão ter o quê? Um tamanho de solda maior e também, automaticamente, uma zona termicamente afetada um pouquinho mais larga, né? Entendam que isso tem a ver, tudo isso, né? Tem a ver, ó, normalmente tem que estar o quê? Iguais. Entre a ZTA e o metal de solda e também o quê? Metal de base. São três, né? Medições distintas devem ficar mais ou menos iguais. Por quê? Eu conheço esse cara aqui, não conheço? Eu conheço o metal de base que eu escolhi para aquele projeto. Eu sei também que vem no certificado ali a dureza desse material, né? O tipo do aço, certo? A composição química e a dureza é conhecida. Então, se essa dureza é conhecida, essa também tem que estar similar a essa. E essa aqui, ó, tem que ficar similar a essa. Para que nessa região, né, da junta soldada, tem uma transição, né, muito boa, né, devido ao processo de soldagem, a receita que foi aplicada ali e tudo mais, tá? Então, para uma solda, né, ficar definitivamente, né, no equipamento, eu tenho que ter uma transição muito boa entre essas regiões, né? Porque se tiver algo grotesco, por exemplo, no metal de solda,
elevar a dureza que eu estou falando, significa que eu não segui a receita, né, da soldagem legal. Né? Soldei com a corrente muito alta, exagerada, não dei muitas vezes o pré-aquecimento exigido ali, certo? E isso, com certeza, para quem é inspetor, né, com certeza vai encontrar algo ali que não faz parte ali, não é normal, né, encontrar no ensaio, tá? Que é uma descontinuidade.